E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A China achou que os Estados Unidos iam ficar tranquilos com a China superando os Estados Unidos como principal economia, que obviamente a China ia articular suas instituições, suas regras e não topar, aceitar todas as bases americanas em sua volta. Então, eu acho que a China, no fundo, está se preparando para um confronto que pode ser uma guerra fria, que pode ser uma guerra tecnológica, que já é uma guerra tecnológica, né? Os Estados Unidos está querendo acabar com a Huawei, com todas as grandes empresas, tecnologia artificial, etc., e que lá na frente, quem sabe, vai se tornar um confronto quente. Né? Bélico mesmo. Bélico, isso. Pode haver assim, alguma interferência, eu acho que acima de tudo por parte da Rússia. Eu não acho que a China hoje tem uma campanha aberta para aprofundar ainda mais as divisões, porque no fundo também sabe que, por enquanto, precisa manter uma relação minimamente cordial, porque ainda depende também do comércio com os Estados Unidos. Agora, tem algumas operações acontecendo, sem dúvida, né? É normal, faz parte da diplomacia. Mas eu ainda não vejo assim uma tentativa chinesa em rapidamente empurrar os Estados Unidos para uma implosão social, porque, querendo ou não, ainda, de alguma forma, essa lógica de win-win, né, que eles sempre dizem assim, a gente faz negócio, é bom para você, é bom para mim. Essa proposta liberal ainda vale, de certa maneira, ou seja, um colapso econômico dos Estados Unidos, ou político, uma guerra civil americana, causaria também uma crise econômica na China. Ou seja, essa independência econômica que aos poucos pode chegar, ela ainda não foi alcançada. Então, não acho hoje que a China quer isso, mas a longo prazo. Uma guerra civil americana, obviamente, do ponto de vista long term, aí sim, do ponto de vista estratégico, pode ser interessante para a China, sem dúvida. Eu discordo com a ideia de que ela não quer ainda. Eu já acho que eles já estão prontos e estão trabalhando e operando para fazer isso acontecer. E a gente sabe disso, que as redes são usadas e são a ferramenta onde existe a interferência, a criação da divisão. A gente tem muita informação de que a Rússia fez isso de uma forma muito mais explícita, mas a China também está fazendo. Então, quase que nós estamos vendo, e isso tem um pouco a ver com a guerra da Ucrânia, a criação de dois eixos, né? Se a Guerra Fria era o comunismo representado pela União Soviética e o mundo ocidental, os Estados Unidos na liderança do outro lado, eu acho que hoje o mundo está dividido entre dois grandes blocos, que são essas ditaduras e o mundo democrático. E essas ditaduras estão representadas pela China. A China é a grande cabeça, é o grande líder, seguido com a Rússia junto. E eu acho que a China já se sente pronta para ocupar esse espaço. Claro, concordo totalmente que a China vai perder muito e vai estar numa situação econômica não suave se os Estados Unidos ruírem no momento de agora. Mas eu acho que a China já se sente preparada. E aí eu vou mais longe e vou dizer o seguinte, e aí depois as pessoas vão falar, imagina, não vai ter guerra. E depois vai ter guerra e aí vão assistir isso daqui hoje e o negócio vai acontecer lá depois de um tempão, aí vai ter 10 milhões de views esse podcast. Só existe um jeito de não ter guerra. A China ruir sozinha por dentro. O que é ruir sozinha? Na última era geopolítica, ela acontece do fim da Guerra Fria, ou seja, de 1990, até 2022. Hoje, em 2022, com a invasão da Ucrânia, nós entramos numa nova era, que nós não sabemos como vai ser. Mas do final da Guerra Fria até hoje, um dos fenômenos que aconteceram nessa era foram, por exemplo, o fim do crescimento japonês e a ascensão chinesa. E as economias dos dois, apesar das diferenças de tamanho e tal, elas seguem um modelo parecido, focado em exportação, protecionista. Claro, o Japão é uma democracia, é outra história, mas mesmo assim, esse modelo pode chegar a uma exaustão. Potencializado porque na China nós não temos as aberturas econômicas necessárias para o capitalismo triunfar.
para a economia de mercado continuar sendo inovadora, pujante. Você vê a história dos grandes bilionários ou empresários chineses. Somem, desaparece, fica lá. Qual que é o próximo passo? Vamos prender, vamos desmantelar, vamos pegar para o Estado. Então, esse terreno, ele não é um terreno fértil para esse país continuar organicamente. Claro que é muita gente centralizada e controlada por uma autoridade única que direciona para onde o país vai. Então, a força disso é inegável, mas não é orgânico, não é natural, não tem a mesma resiliência. E aí, para mim, mora uma possibilidade da China se implodir de dentro. Não nos moldes do que nós estamos falando de uma possível implosão americana de dentro, que é uma polarização, uma ruptura social, mas o modelo econômico chinês de sustentação não continuar sobrevivendo. E aí sim nós teremos revoluções, porque nós temos protesto. O protesto na China 5 milhões de chineses saiu, isso é uma vírgula, uma gota num oceano. Só que são 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas, o exército chinês não vai segurar 5 milhões de pessoas. Então, assim, existem problemas estruturais na China que me mostram que eles podem se desconstruir sozinhos. Se não acontecer isso, aí, para mim, nós teremos guerra quente. Guerra real, conflito armado entre Estados Unidos e China, inevitável, impossível disso acontecer. Eu entendo que a aposta americana é a seguinte, esse modelo deles não vai se sustentar. E então vai acontecer o que aconteceu com a União Soviética, vai acontecer o que aconteceu com o Japão, não vai continuar desse jeito. E aí eles não vão ter a força mais que eles têm e a gente se sobressai. Se não for assim, nós vamos ter uma guerra. E aí qual sociedade, qual estrutura política está melhor adaptada para lidar com um confronto desse tamanho? Eu quero trazer uma outra dado aqui, uma reflexão, que todo mundo fala, não, e você mesmo citou, não, os Estados Unidos é uma grande potência há 100 anos e tal. Mas a hegemonia americana começa com o fim da Guerra Fria. Isso é muito pouco tempo atrás. Em termos históricos de império, claro, Estados Unidos é um império bebê. Então, as previsões que os Estados Unidos vai ruir, e eu disse como que ele pode, para mim tem um cenário que ele pode mesmo ruir, mas elas são recorrentes, há muito tempo se fala isso. Era o Japão, não foi o Japão, eu não sei quem, não, a União Soviética, não foi. Os Estados Unidos só é a potência dominante do mundo dos anos 90 em diante. Isso não é nada. Ainda acho que as bases americanas da estrutura de sociedade, de economia, de inovação, dos campos mais importantes econômicos. Por exemplo, exploração espacial. Os Estados Unidos privatizou a operação do espaço. A exploração do espaço privatizada. Ninguém vai conseguir trazer tamanha vantagem de custo econômica, de inovação para o espaço, se não forem empresas privadas. E assim, a China não vai fazer isso, a Rússia não conseguiu fazer isso, ninguém vai conseguir fazer isso. Pode fazer, vai criar a estatal chinesa do espaço? Vai, mas não é a mesma coisa do que os americanos conseguem fazer. Então, eu ainda acho que os Estados Unidos está colocado, se ele resolver o problema da polarização, porque esse é um problema real, está colocado para se sobressair aos chineses.